Irmãos, nós vamos dar continuidade à exposição na carta de Judas, né? Nós, pela graça de Deus, já vimos pelo menos 3 exposições. A primeira exposição nós vimos do versículo 1 ao versículo 2, nós vimos aqui Judas mostrando a nossa identidade que nós temos em Cristo Jesus, pois nós somos servos de Jesus Cristo, nós somos amados por Jesus Cristo, nós somos chamados e guardados pelo poder de Deus e do Senhor Salvador Jesus Cristo. A segunda exposição que nós vimos foi no versículo 3 e o versículo 4. Nós vimos, que nós somos chamados a batalharmos pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. E nós vimos aqui no versículo 3 que Judas faz este chamado para nós batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que ele manda que nós batalhemos? Porque certos indivíduos dissimulados, estavam se introduzindo no meio do povo de Deus, ensinando coisas perniciosas no meio do povo de Deus e assim desviando o povo de Deus para aquilo que eles foram chamados. Pois estes homens, eles estavam, transformando a graça de Deus em libertinagem, Se você vê aí no versículo 4, esses homens também não consideravam Jesus como o único soberano e Senhor, que é Jesus Cristo. E a terceira exposição nós vimos no versículo 5 ao versículo 6, nós vimos os exemplos que nós não devemos seguir, tomando como exemplo, o exemplo de Israel, que nós não venhamos cometer o pecado da incredulidade como eles cometeram. Nós vimos também que não devemos seguir o exemplo dos anjos que não guardaram, o seu estado original, que era servir a Deus e guardar em estado de santidade nos postos pelos quais Deus os constituiu, Pois o pecado dos anjos foi o quê? Insubordinação a Deus e infidelidade a Deus. E por fim, o terceiro exemplo que nós não devemos seguir foi o de Sodoma e de Gomorra e as suas cidades circunvizinhas, que não guardaram, não deram ouvidos àquilo que Deus enviou os anjos para libertar Ló, mas mesmo assim eles preferiram continuar na imoralidade e por isso foram, condenados e estão condenados, foram aqui, enquanto estiveram aqui na terra, e serão condenados no dia do juízo eterno. Pois como diz aqui no versículo 7, Sodoma e Gomorra são postas como exemplo do fogo eterno, sofrendo a sua punição. E hoje nós vamos ver a quarta exposição na carta de Judas, que tem como tema o seguinte: companhias que devemos evitar em nossas vidas. Versículo 8 ao versículo 11, Companhias que devemos evitar. Irmãos, é interessante como Judas trata. Ele continua trazendo exemplos históricos, depois que nós vimos a semana passada, os exemplos que nós não devemos imitar: a incredulidade de Israel, a insubordinação dos anjos, a impureza de Sodoma e Gomorra. Nós vamos ver hoje no versículo 8 ao 11, que tratam das companhias que devemos evitar. E nestes versículos, Judas descreve os apóstatas, ou seja, falsos mestres que estavam infiltrados no meio do povo de Deus, falsos crentes também que estavam infiltrados no meio do povo de Deus, e nós devemos evitar a companhia de tais pessoas. E estas pessoas, por que elas devem ser evitadas? É isto que nós vamos ver nesta noite. Por 3 motivos. Nós vamos ver que estes que nós devemos evitar suas companhias, eles são desgovernados. Segundo, eles são ignorantes.
não entendem nada daquilo que falam. E terceiro, porque estes praticam o pecado do sacrilégio. Então nós vamos ver cada um desses motivos pelos quais nós podemos e devemos estar evitando a companhia destes apóstatas, desses falsos mestres e de muitos falsos cristãos que estão infiltrados no meio do povo de Deus. Vamos ver. Em primeiro lugar, eles são desgovernados. Versículo 8 e o versículo 9 aí da carta de Judas, que diz assim: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, amados, estes são os apóstatas que nós devemos evitar. Quem são os apóstatas? Aqueles que negam a verdadeira fé, o conjunto de doutrinas, de ensinamentos pelos quais Deus deixou para a igreja, para que aprendessem a viverem da forma que Deus os quer que vivam aqui, para testemunhar do seu santo evangelho. É interessante aí no versículo 8, que Judas começa dizendo o seguinte: ora, estes da mesma sorte. Aqui no grego é um advérbio que é igual a semelhantemente e introduz a comparação entre os exemplos que nós vimos a semana passada, dos versículos 5 aos versículos 7, revelando a semelhança ímpia destes outros que ele fala do versículo 5 e do versículo 7. Irmãos, afastarmos de tais pessoas que são desgovernadas é a postura correta que nós devemos ter, pois tais pessoas pensam, falam e agem contra a sã doutrina que foi entregue aos santos por Deus. Vou repetir: evitarmos ou nos afastarmos de tais pessoas é a postura correta que nós devemos ter, pois tais pessoas pensam, falam e agem contra o conjunto de doutrina, de ensinamentos que Deus deixou, entregou aos santos para que aprendessem e colocassem em prática. Como é que Judas os descreve? Estes que são desgovernados. Primeiramente, aí no versículo 8, a parte B, diz assim: quais são sonhadores alucinados. Irmãos, os falsos mestres, os falsos crentes são apóstatas, negam a verdadeira fé. São sonhadores alucinados. Vivem num mundo irreal, vivem num mundo ilusório, trocam aquilo que é real pelo irreal. Eles buscam uma fonte de revelação, que é uma falsa fonte de revelação, e por isso creem e caem no laço de Satanás. Deus deixou tudo escrito para que o seu povo cada vez mais viva uma vida de santificação, pois o próprio Jesus, lá em João 17, ele ora
faz uma oração para o Deus, para o seu povo e diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, esses tais sonhadores, esses apóstatas que negam os verdadeiros ensinamentos que foram deixados para a igreja, que estão infiltrados no meio do povo de Deus, são falsos mestres e falsos até cristãos, que muitas das vezes falam, não é? Agem, pensam contra a sã doutrina que foi entregue aos santos, à igreja, para que vivam conforme a verdade e não conforme o quê? Outra fonte de revelação. Não trocarmos aquilo que é real, que já está escrito, por aquilo que é ilusório, por aquilo que é irreal. Então, esses homens são desgovernados por isso, são sonhadores alucinados. Mas continuam, melhor dizendo, aí no versículo 8, quais são sonhadores alucinados? Não só contaminam a carne, estes também, apóstatas, são desgovernados, porque eles vivem num ciclo vicioso do pecado. Eles abandonam a sã doutrina, abraçam a mentira, levam uma vida de promiscuidade e, para justificarem, lançam argumentos mentirosos, tentando assim justificarem as suas práticas imorais no seu dia a dia. Então, esses sonhadores continuam, são desgovernados, contaminam a carne, abandonam a sã doutrina, sujeira moral todos os dias, porque estão abraçando a mentira. Justificam, falam, como nós vamos ver no segundo ponto, falam daquilo que não entendem, e até que aquilo que entendem, eles difamam por instinto natural. Então, esses desgovernados que nós devemos evitar suas companhias, são sonhadores alucinados, continuam contaminando a sua carne, como também rejeitam todo o governo de Deus. Está aí, ó. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Irmãos, nós sabemos, amados, que toda a autoridade aqui neste mundo, ela foi e é constituída por Deus. Está lá em Romanos 13, 1. E aqui, amados, vem um alerta para as nossas vidas. Por mais difícil que seja submetermos a estas autoridades, nós devemos estar lembrando, sabe de quê? Que é a nossa submissão a Deus que está em jogo. Vou repetir, viu? Por mais difícil que seja submetermos a toda a autoridade constituída por Deus aqui na terra, devemos estar lembrando que é a nossa submissão a Deus que está em jogo, pois nós, quando não nos submetemos às autoridades que estão aí constituídas por Deus, nós estamos negando nossa submissão a Deus, a não ser que estas autoridades elas falem contrário àquilo ou venham difamar aquilo que Deus já determinou e o que é correto. É interessante, amados. Aí por isso que aqui eles continuam e difamam autoridades superiores. E Judas vai trazer o exemplo, sabe de quem? Do arcanjo Miguel. Veja o que é que diz o versículo 9. Olha o que é que diz. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo,
e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Estes também que são desgovernados, eles não respeitam autoridades superiores. A sua vida é difamar. Irmãos, eu acho maravilhoso as Escrituras, porque as Escrituras, quando falam conosco, ela não deixa argumento para nós humanos. Aqui está um texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós não podemos negá-lo e apenas aceitá-lo e crermos que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Com esse exemplo aqui do arcanjo Miguel. O nome Miguel quer dizer: quem é como Deus? O nome Miguel significa isso no original. Quem é como Deus? O arcanjo Miguel, um ser celestial, santo, ele permaneceu submisso a Deus quando os outros anjos se rebelaram. Ele lá no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, capítulo 12, versículo 1, aparece como o defensor do povo de Deus. E mostra aqui o texto, que quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, diz o texto que ele não se atreveu a proferir juízo infamatório contra Satanás. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreende. O que Judas nos mostra aqui, amados, é algo estarrecedor. O arcanjo Miguel não ousou proferir uma sentença infamatória, amaldiçoando o ser mais desprezível, sórdido, reprovável que existe, a saber, o diabo. E se há um que merece ser amaldiçoado, condenado, infamado e injuriado, esse é Satanás. Aí você pode estar perguntando: mas por que Miguel não fez isso? Certamente não foi por medo de Satanás, não foi porque ele tinha mais respeito a Satanás, mas sim, ele não fez isso para não passar por cima da autoridade de Deus. Observe que ele disse: o Senhor te repreenda. E por que ele diz isso, amados? Miguel sabia muito bem que a Deus pertence condenar ou absolver qualquer ser que ele criou. Também sabia que se ele proferisse juízo infamatório contra o diabo, ele estaria usurpando esta prerrogativa que só pertence a Deus. E aqui Judas mostra que essa é a postura de alguém que é totalmente submisso a Deus. Ele se comporta diante das demais autoridades de acordo com sua postura diante de Deus. Irmãos, que exemplo! Eu vou ser sincero, eu pensava aqui nesse texto, que eu até já falei algumas vezes, que as pessoas, eu aprendi assim, mas quando você vai olhar o contexto, você vai fazer a exegese do texto,
que Miguel não ousava falar juízo infamatório contra Satanás, porque Satanás era um ser acima de Miguel. Mas o texto não diz isso, não. Aqui está falando da nossa submissão às autoridades constituídas por Deus. Porque Miguel sabia que só quem pode trazer juízo, condenação sobre alguém, sabe quem é? Deus. O Senhor é que te repreenda. Nem os anjos têm esse poder de trazer juízo infamatório, condenar alguém. Apenas Deus. Só existe um juiz, que é o Senhor. Aqui chegamos ao ensino central desses versículos, do versículo 8 e o versículo 9. Se Miguel, diante do diabo, que não era nenhuma autoridade sobre ele, o ser mais desprezível e merecedor de infamação, e que jamais será restaurado por Deus, não infamou a Satanás, para não usurpar esta prerrogativa que só pertence a Deus, porque nós haveremos de infamar aqueles que são autoridades sobre nós, os quais ainda Deus pode salvar e pode os regenerar. Aos anjos não existe uma segunda oportunidade, mas pode ser que tenha uma autoridade humana aí que está exercendo poder totalmente ímpia. Por isso que nós não podemos trazer juízo infamatório, nenhuma palavra de condenação sobre este, porque isto só pertence a quem? A Deus. Pois estes mesmos que estão agindo aí, impiamente, Deus pode convertê-los, Deus pode restaurá-los e podem tornar esses homens ou mulheres ainda como filhas ou filhas de Deus. Mas os apóstatas, os desgovernados, ensinam o contrário. Por isso, quando nós lemos as Escrituras, o crente é conhecido ou reconhecido por ser cheio do Espírito Santo. Ele faz ou deixa de fazer algo, porque ele compreende que tal coisa está em acordo ou não com os ensinamentos da palavra de Deus. Alguém que revela insubordinação, preste atenção, viu? Isso é profundo, viu, meus irmãos? Principalmente às autoridades, quer no âmbito familiar, quer no âmbito eclesiástico, quer no âmbito civil, está antes e acima de tudo revelando sua insubordinação a Deus. No âmbito familiar, no âmbito eclesiástico e no âmbito civil. Quando nós desrespeitamos ou nós não submetemos a essas autoridades que Deus colocou sobre nós, no âmbito familiar, pais e mães, no âmbito eclesiástico, a líderes compostos na igreja, no âmbito civil, as autoridades civis que Deus deixou, nós estamos revelando a nossa insubordinação a Deus. Que profundo, né, irmãos? Aí é onde entra o domínio próprio, que é uma das características do fruto do Espírito Santo no coração do crente. É a ação do Espírito Santo governando o coração do crente no qual ele habita.
Irmãos, tenhamos cuidado. E eu, mais do que nunca, amados, eu estou aprendendo, feito um menino agora. E Deus tem me falado profundamente nessa carta de Judas. Não andemos com pessoas desgovernadas, que não respeitam as autoridades familiares, eclesiásticas e civis. Evitemos a companhia dessas pessoas. É isto que a palavra de Deus aqui nos ensina. Então, devemos evitar estes falsos mestres que estavam entrando no meio do povo dissimuladamente, pois eles demonstravam que eram pessoas desgovernadas, cristãos apóstatas que estavam negando a sã doutrina. Por isso que Judas manda que batalhemos pela sã doutrina. A verdade de Deus vai permanecer. Batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé aqui, como mostrei no contexto, não é apenas nós crermos em Deus. A fé aqui é o conjunto de ensinamentos que foram entregues aos santos, para como nós devemos proceder como um povo de Deus aqui na terra. Então, evitemos os apóstatas, evitemos os falsos mestres que ensinam ao contrário, e evitemos tais crentes, falsos crentes. Paulo disse em uma das suas cartas que ele aprendeu a conviver entre falsos irmãos. Sempre vai ter o trigo e o joio na igreja. Mas o dia do juízo, só Deus é que tem autoridade de enviar os anjos e dizer: vai lá, separa agora eu vou dar ordem a vocês. Mas o juízo vai ser por minha conta. Então, eles são desgovernados. Este é o primeiro motivo que nós devemos evitar suas companhias. Mas eles são também ignorantes. Veja o versículo 10, o que é que diz aí? Estes, porém, olha só, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E presta atenção numa coisa aqui. E quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. São pessoas ignorantes. Aqui Judas nos mostra que eles são difamadores. O conhecimento, a compreensão que eles têm é limitado. E por isso eles deturpam até aquilo que é simples de ser entendido, eles continuam deturpando e fazendo o contrário, por instinto natural. Em outras palavras, estes não têm discernimento espiritual, são escravos de seus próprios desejos imundos, pecaminosos, e não sabem absolutamente nada do que estão falando. E por não serem governados pelo Espírito Santo de Deus, eles são governados pelos seus desejos depravados e por sua concupiscência e lascívia. O desejo cada vez mais, nunca para. Eles sempre querem algo a mais. Eu acho interessante a parte B do versículo. E a quanto tudo que compreendem, veja só, eles até compreendem, por instinto natural, como brutos, sem razão, sem raciocínio, até nessas coisas eles se corrompem. É aquelas pessoas, sabe o que é? Que estão erradas, estão sendo
ensinadas por Deus, elas entendem, mas como brutos, pessoas não querem se corrigir, continuam como seres ignorantes. Eles sabem o que é errado, mas permanecem nele, nas mesmas práticas erradas. Os apóstatas aqui no versículo 10, quando abandonam a fé e a igreja de Deus, veja se não é, saem alegando que são mais sábios que aqueles que permanecem na fé. Em sua arrogância, dizem que agora são livres das suas cadeias da religião, pois eles estão sendo oprimidos pelos líderes religiosos, eles estão oprimidos pelo governo eclesiástico da igreja. Irmãos, na verdade, é porque eles não têm discernimento espiritual, que é a verdadeira sabedoria que é dada por Deus, pois o discernimento espiritual é o resultado da nova vida que Deus dá às pessoas que verdadeiramente receberam Cristo em seus corações. E a presença do Espírito Santo em seus corações vai lhes ensinar o caminho e a vontade de Deus. Mas essas pessoas não têm isso. Como eu mostrei, olha aí no versículo 19, o que é que diz? Já falei esse texto, eu vou sempre repetir. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o quê? O Espírito. Não são nascidos de Deus, mas estão sempre querendo que sejam aceitos pelo seu instinto natural, pois eles mesmos, seu instinto natural, eles sabem que estão errados e não querem se corrigir. E quando chegam na igreja, diz que estão sendo oprimidos pelos líderes da igreja, saem falando da igreja, dizendo que a igreja é um sistema religioso. Por quê? São ignorantes, não têm o Espírito Santo de Deus em seus corações. E por não conhecerem a Deus, eles estão difamando ao próprio Deus, estão blasfemando dele e blasfemando dos seus ensinamentos. Enquanto isto, aprovando os seus ensinamentos tortuosos e infiltrando no meio da igreja, contaminando assim o povo de Deus. Então, este é o segundo motivo pelo qual nós devemos estar evitando a companhia destas pessoas. Você tem discernimento espiritual? Deus tem lhe dado? Creio que Deus deu a mim e a você que está me ouvindo, que é crente em Jesus Cristo, que é nascido de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus. Peça a Deus que lhe dê discernimento espiritual. Ore a Deus, medite na palavra de Deus, para que Deus lhe dê olhos espirituais, mente espiritual, para saber discernir entre o certo e o errado. Porque essas pessoas são apóstatas, estão negando a fé, estão blasfemando contra a doutrina e os ensinamentos que Deus deixou para a igreja. Eles são desgovernados, não respeitam nem a Deus, a autoridade superior, eles são ignorantes e, por fim, estes praticam o pecado de sacrilégio. Está aí no versículo 11, veja o que é que diz.
Ai deles, de quem? Desses falsos mestres, desses apóstatas, desses falsos crentes, porque prosseguiram no caminho, pelo caminho de quem? De Caim, e movidos pela ganância, se precipitaram no erro de quem? De Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Eles praticam o pecado de sacrilégio. 3 exemplos aqui do Antigo Testamento que retratam o pecado de sacrilégio. E o que é pecado de sacrilégio? É pecado grave contra a religião ou contra as coisas sagradas. Estes homens estão fazendo isso, cometendo o pecado de sacrilégio. Assim como Caim, assim como Balaão e assim como os filhos de Corá. Cada um aponta para um pecado característico dos apóstatas. Primeiro, rebeldia com Caim, imoralidade com Balaão e insubordinação de Corá. Vejamos cada um desses rapidamente. Primeiro, Caim. Lá em Gênesis 4, podemos ver em Caim o pecado da rebeldia. Geralmente Caim é lembrado por ter sido o primeiro homicida da humanidade. Não é isso? Caim matou Abel. Ele é o primeiro homicida. Porém, não devemos esquecer que ele, Caim, ousou mexer no culto a Deus e fazer as coisas do seu jeito e não como Deus lhe ordenara. Isto é rebeldia. Deus havia ordenado que em seu culto ali, um animal inocente fosse sacrificado no lugar do pecador, pois este jamais pode se aproximar de Deus sem ter seus pecados remidos e perdoados. E lá em Gênesis também 4, nós vemos Deus vestindo Adão e Eva de peles de animais, peles de cordeiros que quando pecaram. Então, amados, Deus estava instituindo, podemos dizer assim, o princípio regulador do culto, o inocente morrendo pelo pecador. Pois a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a Bíblia diz que Caim trouxe para Deus o melhor da terra. Ele era lavrador. Mas Deus, porém, rejeitou a ele e a sua obra, porque não eram de acordo com o que Deus determinara. Ele trouxe o melhor para Deus. E por que Deus não aceitou? Porque não foi na forma que Deus o instituiu, a forma para que nós, pecadores, remidos e lavados, pelo sangue de um inocente, pudéssemos nos aproximar agora de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que nós nos reunimos, por isso que nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, nós pregamos a palavra de reconciliação. Sabe por quê? Nós fomos remidos e lavados pelo sangue de o inocente, que é Jesus Cristo.
O justo morrendo pelos injustos. Caim não entendeu isso. Abel fez da forma correta e foi aceito por Deus. Agora, sabe por quê Caim não fez isso? Porque diz as Escrituras que Caim era do maligno. Não é? Diz as Escrituras, Caim era do maligno. Eu não lembro. Eu não lembro não, Jonas. Ele está perguntando aqui se Caim era filho de José. Né? Eu não lembro. Tem que ver a genealogia, né? Só sei que as Escrituras diz: as suas obras eram má e Caim era do maligno, né? Então ele sabia. Certamente seus pais Adão e Eva mostraram a forma de adorar a Deus. E ele fez o contrário. Né? O exemplo de Caim, o pecado da rebeldia. Não podemos mudar aquilo que Deus já estabeleceu. O nosso culto tem que ser cristocêntrico, voltado para a pessoa de Jesus. Cristo foi quem morreu por nós, por isso nós nos reunimos, nós adoramos e cultuamos a Deus por ter enviado Ele, seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, pecadores. De outra forma, não podemos nos aproximar de Deus. Mas também ele usa o exemplo de Balaão. Balaão, lá em Números 22 a 25, e Números também 31, 16, movido pela ganância, e por ter, como diz 2 Pedro 2,15, amado o prêmio da injustiça, levou o povo de Deus a cair no pecado da imoralidade. Por não conseguir proferir maldição sobre o povo de Deus, pois ele queria, mas não conseguia, ele foi pago por Balaque para fazer isso, rei de Moabe, e ele ensinou a Moabe a pôr armadilha para o povo de Israel. Se você quiser ler isso, está lá em Números, capítulo 22 a 25, e capítulo 31, versículo 16. Ele ensinou a Moabe preparar armadilha para o povo de Israel, para o povo se contaminar. Deixem as mulheres moabitas aí, e estas contaminará os homens de Israel. E o povo de Israel, diz lá em Números 22, capítulo 22 até o capítulo 25 e o capítulo 16, diz que o povo praticou imoralidade. Por isso que Balaão aqui, ele, movido por sua ganância, levou o povo de Deus a cair no pecado da imoralidade. E Judas traz o exemplo de Caim, Judas traz o exemplo de Balaão, lembrando que os falsos mestres, os falsos crentes, os apóstolos que negam a verdadeira fé, estavam se infiltrando já na época de Judas, no meio do povo de Deus, tentando mudar o princípio, podemos dizer assim, regulador do culto a Deus. Estavam tentando, ou levando o povo a praticar imoralidade como Balaão, e criarem revolta como fez Corá, ou Coré, né, que diz outras versões. Coré, Datã e Abirão, está lá em Números 1, versículo 1 a 35. Com suas respectivas famílias,
foram severamente punidos por Deus. Foram engolidos pela terra que se abriu e foram tragados. Todos estes se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. Eles foram insubordinados, praticaram a insubordinação. Questionaram a sabedoria de Deus por ter escolhido apenas Moisés e Arão como líderes de Israel. E Judas, amados, mostra aqui, citando esses relatos históricos, eles mostram que os apóstatas, os falsos mestres que estavam na sua época e também que ficou escrito também para os nossos dias, para que nós tenhamos cuidado também, eles são rebeldes, eles são imorais e estes são também insubordinados, assim como Caim, assim como Balaão e assim também como Corá, Datã e Abirão. Mas, amados, Judas, como eu falei anteriormente, manda aqui no versículo 3 que nós devemos batalhar pelos ensinamentos corretos da palavra de Deus, batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E Judas, aqui no final, ou melhor, no início do versículo 11, ai deles, se referindo aos falsos mestres, aos apóstolos e aos falsos crentes da sua época, porque prosseguiram no caminho de Caim, de Balaão e de Coré. Essa sentença aqui, amados, ai deles, é uma imprecação de desastre. É juízo de Deus, que é achada em outros textos das Escrituras como uma sentença condenatória da parte de Deus. Ai deles, ai! Esse ai, amados, quando vê nas Escrituras, lá em Jeremias diz: ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. É sentença que virá sobre eles. É imprecação de desastre. Deus vai puni-los. Onde eu ouvi essa palavra, ai, é imprecação, é desastre que vai vir sobre a vida daquela pessoa. Pode ficar certo. Por que eu estou falando isso? Porque eu creio e a palavra de Deus diz isso. Não podemos negar as Escrituras, amados. As Escrituras não podem falhar. Ele diz, ai destes. Por que ele diz? Estes apóstatas da época de Judas, estes falsos mestres, estes falsos crentes, como Caim, são indivíduos destituídos de amor e cheios de si mesmos. Você vê pessoas dessa forma na igreja hoje? A ponto de pensarem que sabem cultuar a Deus melhor do que o próprio Deus ordena nas Escrituras. Vou repetir, viu? Esses falsos crentes, esses falsos mestres que estão ensinando, na época de Judas, que estão ensinando nos nossos dias, que são apóstolos que estão negando o verdadeiro ensinamento de Deus, assim como Caim, são indivíduos destituídos de amor e cheios de si mesmo, a ponto de pensarem que sabem cultuar a Deus melhor como o Deus verdadeiro ordena nas Escrituras. Como Balaão, por causa do dinheiro, estão prontos a ensinar que o pecado não importa. Você pode viver, você é salvo pela graça. Viva como quer. Não é assim. A graça de Deus, ela salva o pecador. A graça de Deus, ela justifica o pecador. A graça de Deus santifica o pecador. E a graça de Deus faz com que os santos
perseverem na fé até o dia final. É diferente. Alguém que diz que é salvo pela graça e vive pecando, dizendo que não tem problema algum, desconfie dessa pessoa. Talvez não tenha o Espírito de Deus. Eu não posso dizer isso, mas talvez não tenha o Espírito de Deus. Deus o sabe. Como Balaão, por causa do dinheiro, estão prontos a ensinar que o pecado não importa. Meus irmãos, você vê isso nas igrejas dos nossos dias, líderes ensinando isso, líderes confrontando os membros da igreja contra o pecado. Sabem por quê, amados? Muitos não fazem isso. Eu vou ser sincero para os irmãos. Se um dia eu me acovardar que eu não vou fazer isso, nem passe isso na minha imaginação, jamais me acovardarei para combater o pecado na igreja. Mas muitos estão fazendo isso, sabe por quê? Por causa do dinheiro, para se firmarem nos cargos. Estão deixando o povo viver do jeito que quer. Não prega contra o pecado, não prega contra o inferno, não prega sobre santidade. Você vê aí na internet pessoas falando sobre pecado, inferno, santificação. Não, venha para a igreja. Vai resolver seus problemas. Sua vida vai melhorar. Você vai viver melhor. Onde a Bíblia diz que pelo mundo nós teremos aflições. Foi o mestre que nos ensinou. Movidos pela ganância do dinheiro. Estão pregando, ou fazem vista grossa, ou não combatem o pecado na igreja para não perderem os seus cargos. Ai de mim, amados, se eu não pregar contra o pecado. Como um líder, como um pregador do Evangelho, e todos aqueles que estão investidos de autoridade na igreja, aqueles que pregam a palavra de Deus, amados, esses vão ser mais cobrados. Desde aqueles que ensinam às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, aos idosos. Deus não tem aqueles que pregam por inocente. Eles sabem, se eles não ensinam, é porque eles não querem ou porque falta coragem. Todos vão ser cobrados. O que é que Tiago diz? Não quereis muito de vós se tornarem mestres, sabendo que serão mais cobrados. Bonito, não é você ensinar, né? Pregar o Evangelho, mas a Bíblia diz, aqueles que estão pregando, estes vão ser mais cobrados. Por isso que às vezes as igrejas não querem pastores que preguem a verdade. Eu creio, amados, que como pastor vou pregar a verdade. E se um dia fazer como Atanásio? Atanásio, na época, ele criou o credo atanasiano, como uma confissão de fé. É bem parecido com o credo apostólico. Quando Atanásio formulou o credo, lá que é muito parecido com o credo apostólico, chegaram para Atanásio na igreja e disseram, Atanásio, você é louco, rapaz, você vai ensinar isso na igreja? Vai sair todo mundo, todos vão deixar, você vai ficar sozinho. Aí Atanásio disse, pois vai ficar Atanásio e Deus. Mas eu vou continuar com a verdade. A verdade tem que ser falada. Atanásio disse, pois vai ficar Atanásio e Deus. E como Corá, esses falsos mestres, esses apóstatas, Judas mostra que não se preocupam com as ordens de Deus e são insubordinados aos líderes instituídos por Deus. É o que nós mais vemos. Pessoas chegam na igreja,
ficam na igreja, depois saem da igreja, falam da igreja, fala do pastor, fala dos oficiais, fala dos professores e fala dos líderes da igreja todinho. Sai difamando a igreja pela qual Deus lhe deu o entendimento, converteu-se naquele local e sai falando da igreja. Isto é uma falta de respeito para com Deus. Mas a sentença de Deus é esta: ai deles. Portanto, amados, ao contrário disto, alguém lembra o versículo 1 do Salmo 1? Quem é que lembra? Sem olhar para a Bíblia. Bem-aventurado, eu não lembro não, viu, irmão? Estou lendo, viu? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém, sabe o que é? Ficar prostrado no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto aqui nos nossos dias de hoje, nós estamos vendo ao contrário. Pessoas que se dizem crentes estão indo pelos conselhos dos ímpios, pessoas estão se detendo no caminho dos pecadores, estão ficando prostrados, assentados na roda de escarnecedores. Mas pastor, como é que eu vou viver no mundo? Você deve conviver com todos. Agora, na hora do sim, é sim, na hora do não, é não. Seja sim, sim a tua palavra, ou não, não, disse Jesus. O que passar disto vem do maligno. Mas pastor, eu tenho parentes que não são incrédulos, eu não vou deixar, não é você deixar de falar com eles. Você vai, conversa com eles, tem aquela fraternidade, conversa, tudo. Mas eu vou dizer uma coisa a você: se você se comportar como um crente mesmo, vai chegar um momento que ele não vai querer mais sua presença na casa deles. Agora, se você, como um crente, se comportar como um ímpio, aí ele vem outra vez aqui, rapaz, achei tão boa aquela piada que tu contou, aquela coisa lá, ó, que tu fizeste, rapaz, foi engraçado, viu? Também não é para ser aquela pessoa moralista, né? Carrancuda, fechada. Você deve ser amável para com todos. Você deve tratar todos bem. Mas na hora, quando disser assim, ó, a minha fé, eu não negocio. A verdade, eu não negocio. Eu fico com a verdade. Irmãos, aqui para nós, as pessoas que estão ouvindo o Evangelho hoje, e muitos pregadores não estão pregando mais. Jesus disse que quando a pessoa se converte, os primeiros inimigos passam a ser o da sua própria família. As pessoas querem evitar isso, não vão evitar, porque Jesus falando, ele falou e está falado, não vai mudar. Era para eles se alegrarem, mas eles ficam seu inimigo. Mas você também não vai se tornar o quê? Intrigado, deixar de ter contato com essa pessoa. Você vai orar. A primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Orar por eles. Porque assim como você era incrédulo, rejeitava a Cristo, Deus agiu com graça na sua vida e lhe transformou. Então nós devemos fazer isso para com os nossos entes queridos que ainda não conhecem. Agora, como diz o texto, não ande nos conselhos deles, viu, que são ímpios. Não se detenha nos caminhos deles. E não se assente onde eles estão escarnecendo até de você, como um crente, porque você é um crente agora. Não fique prostrado no meio deles, porque senão vai servir só de zombaria para a sua vida. Então, amados, eu finalizo dizendo o seguinte: que Deus nos ajude e
que vivamos neste mundo de forma que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que é difícil, tem que ter graça de Deus na nossa vida, mas não é impossível, porque senão Jesus não teria deixado o quê? Ensinamento para a igreja. A gente até falamos, né, muitas vezes, né? É muito difícil. Então você está colocando em dúvida aquilo que Jesus deixou para a igreja, para nós vivermos. Se Jesus deixou ensinado, é para que a gente aprenda e viva. Agora, não como nós queremos, mas subordinado a Ele e clamando a Ele, dia e noite, como diz a parábola lá em Lucas. Não fará Deus justiça àqueles seus servos, seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite? Ele vem, Ele concede graça, para que perseveremos na fé. Agora, uma vida totalmente submissa à vontade de Deus. Então, amados, como igreja, Deus nos abençoe aqui, nesta localidade. Batalhemos pela fé que nos foi entregue, evitando a companhia de falsos mestres, de falsos cristãos e de apóstatas que estão negando ou renunciando à verdadeira fé.